Boa noite, meus amigos e amigas. Mais uma noite aqui de bate-papo para a gente trocar ideias e trazer à luz fatos no nosso dia a dia sobre constelação familiar. Então, vamos aguardar a galerinha começar a chegar. Vocês que estão chegando vão chamando os amigos e amigas aí, que hoje nós temos bastante coisa para falar. Tivemos aí, ó, Fabinho, grande querido, um abraço. Boa noite, Dani, boa noite. Então, vamos chegando, hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. Tivemos vários pedidos, né? Então, os pedidos aqui foram para falarmos sobre pais e filhos, sobre relacionamentos entre irmãos, ciúmes, apego, carência, medos, o que falar e o que não falar sobre o filho quando é jovem. Então, nós tivemos uma pergunta aqui, né, do que pode ser dito e o que não deve ser dito para os nossos filhos mais adolescentes, né? A influência na ancestralidade da vida. Qual é essa influência? Por que ela acontece? O que isso traz para a gente, né? Como não repetir padrões de sofrimento da nossa família de origem? Como não repetir esses padrões? Isso é curioso, porque os padrões eles vão acontecendo na nossa vida e às vezes a gente não percebe, né? E como que esses padrões acontecem? Eles vêm da onde? Poxa, por quê, né? Eu não quero ser igual. Por que eu sou? Então, às vezes, você está aí dentro do relacionamento com pais, por exemplo, e você olha para eles e você fala, né? Você olha para os seus irmãos, ou para os seus amigos, ou para o seu companheiro ou companheira e fala assim, poxa, eu não quero ser igual. Eu não gosto disso nos meus pais. Por que que eu sou igual? Por que que isso acontece? Né? Então, isso é uma dúvida sobre o nosso dia a dia, sobre as coisas que a gente faz, né? São percalços, inclusive, porque a gente está vivendo a nossa vida e, de repente, a gente se vê amarrado, né? Mimi, boa noite, beijos. O que faz a pessoa se fechar para qualquer tipo de relacionamento? Essa foi outra pergunta. Então, alguns itens desse que eu falei, tá? Eles foram mandados no dia em que eu perguntei quais eram os tópicos que a gente gostaria de falar, né? Quais eram as possibilidades que a gente podia conversar. E aí várias pessoas me mandaram, né? Pais e filhos e relacionamentos veio de enxurrada, né? Muita gente falando, né, dos pais e como que eu faço, como que eu não faço, né, como que isso pode ser, como é esse tratamento com os meus pais, né? Queridos, eu gostaria muito que vocês mandassem aqui, né, tem esse aviãozinho aqui, boa noite a todos que estão chegando. Por gentileza, vocês cliquem aqui, convidem alguns amigos e amigas aí de vocês. 5 pessoas estará de super bom grado, né? Assim o Instagram percebe que a live tá bacana também. Tem um coraçãozinho aqui no cantinho. Quem quiser ir apertando também ajuda a convidar as pessoas a vir nos assistir, tá bom? E aí eu posso já começar a falar para vocês e a gente pode começar a ter esse bate-papo aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer, né? Então, olha aí, a galera tá chegando. Cliquem aí no coraçãozinho várias vezes, quantas vocês quiserem, e convidem as pessoas para começar a vir nos assistir, tá? E aí você dá a oportunidade delas escolherem. Se tiver chato, elas vão embora. Se tiver bom, elas ficam. A gente aqui, para vocês que estão chegando agora, a gente fala sobre o desenvolvimento humano,
né, sobre o nosso relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, né, com o parceiro. Às vezes você aí é casado e quer trazer isso à tona, né, como que você pode fazer e tal. Se vocês tiverem perguntas, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo também. Você pode alimentar esse ponto aí, fazer alguma pergunta, ok? E aí tem esse coraçãozinho para apertar e tem o aviãozinho para convidar, beleza? Então, vamos lá. Eu faço a minha parte aqui e convido para vocês fazerem a parte de vocês aí também nesse engajamento aí para me ajudar e eu ajudo vocês. Eu respondo as perguntas e vocês convidam a galera, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para que a gente converse, né, para que a gente comece no nosso bate-papo aqui, é sobre a importância de saber a história, né? Então, como é isso na nossa vida? Você sabe a sua história? Isso é importante. Por que isso é importante? Por que é importante saber a minha história? Né? A minha história, ela diz e ela conta quem eu sou. Então, contar a nossa história, saber a nossa história é importante, porque assim a gente tem uma história para contar. Se vocês pensarem aqui comigo, todo mundo conta uma história de vida, né? Então, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, porque qual é a história que você conta de você? Mas muito mais importante a história que você conta de você para os outros é qual é a história que você conta de você para você mesmo. O que você fala de você para você mesmo? Quem é você? Você é vencedor? Você é perdedor? Você é vítima? Você é uma pessoa forte? Você é uma pessoa corajosa? Você é uma pessoa derrotada? Isso é importante. Isso é muito importante. Eu quero que você aqui comigo agora pense um pouquinho. E se você tiver filhos, qual é a sua história que você conta para o seu filho? Qual é a história do pai do seu filho que você conta para ele? Isso também é importante. Porque você contando a história, né, para o seu filho, de quem você é e de quem o pai dele é, né, ou você contando, você sendo homem, você vai contar a história da mãe. Por que isso é importante? Porque a nossa história é da onde nós viemos, né? A nossa história, querido Saulo, um prazer te ter aqui, meu querido. Fique aqui, por favor, tá? Coloca uma pergunta aí, manda um raciocínio pra gente, que hoje é dia de pensar. Então, nós contarmos a nossa história pra gente e para os outros, e nós contarmos a história dos antepassados dos nossos filhos para eles mesmos, é muito importante. Então, eu falar do marido, do pai do meu filho, né? Eu contar a história do pai para ele ou da mãe para ele, por que é importante? Porque é da onde ele veio, né? Então, quem somos nós? Nós somos da onde nós viemos, né? Essa nossa história biológica, a gente pode falar assim: eu sou da onde eu vim, né? Eu gosto de dar um exemplo bem banal, bem tosco, mas bacana para a gente entender. É assim: se você pudesse perguntar pro bolo, né, quem o bolo é, o bolo talvez fosse te responder que ele é farinha, azeite, né, o óleo, ou manteiga, açúcar, chocolate. O bolo iria dizer isso: eu sou isso. E para nós, o que nós diríamos? Quem eu sou? Eu sou meu pai, sou minha mãe, é de lá que eu vim, né? O meu pai, ele veio lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né? Do Paraná, de Santa Catarina. A minha mãe, ela veio de São Paulo, né? Dos meus avós que vieram de São Paulo também, outro, né, de Portugal, da Espanha e tal. Então, essa história
ela precisa ser buscada. Ela precisa ser buscada. Nós precisamos saber a história. Então, saber a história é saber de onde você veio, tá? E de novo eu vou pedir aqui para vocês convidarem os seus amigos aí, apertar no coraçãozinho e nesse aviãozinho para que mais pessoas venham aqui escutar o que eu tenho para dizer hoje, ok? Se você está aí e conseguir não parar um pouco de apertar nesse coraçãozinho, faça isso, por favor, né? Falar das origens nos ajuda a nos encontrar. Muito bom, Flavinho, muito bom. Por quê? Porque nós nos encontramos perdidos, né? Muitos de nós aqui se encontram num momento da vida onde não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. E esse não saber para onde ir, ele antecede uma outra questão, né? Se eu não sei, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. E aí eu entro naquela história que a vida me leva, né? A vida me leva. Eu ouço algumas coisas, fazer faculdade de, sei lá, engenharia é legal, fazer isso dá dinheiro, fazer aquilo. E aí, como eu não sei o que eu quero e não sei, isso vai me levando. E eu não tenho escolhas, né? Eu tenho as escolhas, mas as minhas escolhas estão encobertas pela dúvida. Quando eu penso em algo, uma dúvida paira. E aí eu falo, será que é isso? Né? Será? Ou eu trago algo que está lá dentro de mim, assim, e eu falo, eu vou fazer faculdade de filosofia. Aí as pessoas falam, para quê? Você vai fazer filosofia, você vai usar onde? E aí eu volto atrás e penso, será que eu deveria fazer? Né? E isso me coloca na dúvida. Agora, quando você sabe o que você quer, tá? Quando você sabe o que você quer, a pessoa pode te trazer a dúvida, mas você vai levar para ela a certeza. Porque não é ela que quer, é você que quer, é você que deseja. Tá? Então, quando ela traz, para que você vai fazer filosofia? Horas. Porque é um conhecimento que eu quero ter. A pessoa fala, tá bom. Então, o caminho do que deve ser feito é seu, não é de mais ninguém. Se todo mundo fizesse engenharia, não iria sobrar outras coisas. Né? Todo mundo ia ser... Ninguém ia ganhar dinheiro, porque daí só tem engenheiro. Né? Ia ganhar dinheiro, de repente, um sapateiro, que não existe. Entende? Então, você precisa buscar quem é você, buscar nas suas origens. Tá? Tá bom, Flavinho? Vou deixar aqui gravado, tá, meu irmão? Muito obrigado. Tá? Não podemos nos deixar ir pela mente dos outros, eles vão viver a nossa vida. Exatamente. Né? Mas essa consciência, ela vem, a consciência de que os outros não devem nos manipular, sem a gente olhar com maldade, nós podemos colocar algo antes, de falar assim, eu preciso me encontrar para que eu possa saber o que eu desejo, para que, sendo assim, eu consiga escolher por mim. Eu consiga errar e, sem dúvidas, eu volto atrás e faço uma coisa diferente. Porque saber de onde eu vim, saber o que eu desejo, talvez isso não vá me blindar de errar. Não vai. O erro vai acontecer. Né? Isso é uma coisa importante, necessária e natural da vida. Nós precisamos errar. Tá? Então, assim, eu vi que tem gente chegando, né? Por favor, convidem os seus amigos aqui, clique aqui, manda no aviãozinho, clica no botãozinho aí do coração, mais pessoas vão ter acesso ao nosso bate-papo. Se você tiver perguntas, pode fazer, que hoje é o dia que nós vamos ficar aqui falando de perguntas e respostas, tá bom? Ok. Então eu quis trazer essa introdução
para a gente falar dessa importância, né, da nossa história, né? A importância da nossa história. Quem você é? E você é de onde você veio. Quem é o seu pai? O que ele fazia? Aonde ele estudou? Como era a vida dele? Quem é a sua mãe? De onde ela veio? O que ela estudava? Por que eles não estudaram? Se eles não estudaram? Como eram os seus avós? Eles eram rígidos? Eles eram pessoas abertas? Eles tinham uma mente aberta? Eles tinham uma mente aberta para a sexualidade? Ou para o trabalho? Ou para o dinheiro eles eram fechados? O que eles falavam sobre dinheiro? Né? Quem ganha dinheiro não entra no reino do céu. Será que eles pensavam isso? Né? Será que a sua avó, ela falava, homem não presta? E aí você começa a entrar profundamente no teu ser, na tua crença. Hoje nós sabemos, as crenças estão dentro de nós. A crença está lá dentro, né? E ela está querendo nos controlar, né? Às vezes você está lá pensando, eu gostaria de abrir um novo negócio. De repente vem um pensamento, né, de medo, vem um pensamento de bloqueio. Às vezes você mesmo pensa, eu gostaria de viajar para o exterior e ficar 1 ano fora. E quando eu voltar, será que eu vou arrumar trabalho? Como vai ser minha vida profissional? Tudo isso, né? Então, esses medos, esses bloqueios, essas crenças, muito disso, né, pode ter vindo lá, da nossa própria história. E daí, se você sabe a sua própria história, você consegue perceber aonde você tem o seu medo, aonde você tem essa trava, o que aconteceu, e você começa a olhar para a sua vida. É incrível isso, porque isso é terapia. Isso é terapia. A gente já está aqui profundo já falando de terapia, porque eu estou te falando de um problema e eu estou te trazendo uma solução também, né? Você de repente se encontra aí um pouco perdido. Pessoal, tá ficando cada vez melhor esse nosso bate-papo, então convide os seus amigos aí de novo, manda pra galera, porque se você tá aí e se encontra perdido, não sabe o que fazer, veio essa pandemia, você tá com medo, perdeu o emprego, um monte de coisas aconteceram na sua vida e você tá se sentindo bloqueado, algo assim, quem sabe um primeiro passo você não pode ir em busca de quem você é, né? E daí muita gente me pergunta, né? Poxa, Léo, como é difícil saber quem eu sou, como assim? Né? E nós podemos falar filosoficamente, né, quem você é, e a gente entrar aqui num pensamento profundo, ou a gente pode simplesmente, antes de tudo, antes desse pensamento aí metafísico, a gente pode pensar assim, eu sou da onde eu vim. Né? Se um bolo é os ingredientes que foram colocados dentro dele, eu sou os ingredientes que foram colocados dentro de mim. Então, tudo isso me moldou, não é? Tudo isso me moldou. Então, aí você tem agora o conhecimento de conseguir buscar detalhes da sua vida, de quem fez parte da sua vida e como você chegou aqui. Porque a pergunta poderia ser, né? Bom, quem eu sou e como eu cheguei aqui? Né? Eu cheguei aqui através também, né? Então, imagina, quando alguém pergunta, né? Tem gente que fala assim, quanto custa a sua vida? Né? É difícil a gente monetizar, mas quanto custou para você chegar aqui? Isso é uma coisa incrível, porque se nós olharmos um pouco para os nossos antepassados e não muito longe, né? Só de um antepassado aí que veio da Europa, por exemplo, que fugiu de guerra, que quase morreu e algo assim, você começa a perceber quanto custou, né? Custou caro às vezes para chegar aqui. Custou muito, custou vidas, né? Custou passar fome, custou passar frio. E isso tudo está dentro da gente. São os sentimentos dos nossos antepassados que estão dentro de nós, né?
Então, e que para a gente se encontrar, para a gente poder olhar para isso, para quem eu sou, né? Eu sou tudo que custou para que eu chegasse até aqui. Traumas, bloqueios, rejeição, tem muito a ver como era o relacionamento como os pais, né? Claro, é bem isso, Giovana, tudo Jorge. E é isso mesmo, Gigi, chama as amigas aí, hein? Conto com você. O que acontece? Exatamente, traumas, bloqueios, a rejeição, de repente, olha como isso é interessante, você está lá na barriga da sua mãe, né? E o primeiro sentimento que ela teve de gravidez, né, foi algo inesperado. Foi o medo. E agora? Não era para vir agora. Era para vir daqui 2 anos. Como veio agora? Né? Então, e vem esse sentimento. E mãe e filhos são uma coisa só. Mães e filhos são uma coisa só. Todo sentimento que a mãe tem, o filho tem também. E digamos que ali, durante esse tempo de gestação, a mãe passou por muita turbulência de medo, de separações, né? Medo de separar, brigas como casal, né? Talvez até um processo de convencimento, né? de que esse bebê veio para o bem, né? Então, essas coisas que a gente acaba passando na vida, e aí o que acontece? Durante uma época de gestação, tudo correu com muito medo, com muito claustrofóbico, será que as coisas vão dar certo? E aí, perto da mãe ter o filho, essas coisas, elas são sanadas. Esse medo vai embora, só que daí o filho nasceu, né? Ele não dá tempo dele sentir que as coisas mudaram. E aí a criança nasce, né? Se protegendo da vida. Né? A criança nasce tendo medos. E aí vem esses traumas possíveis, né? E esse sentimento de eu não fui benquisto, meus pais não queriam, eu vim por acaso, né? Vim por acaso. Hoje eu li uma coisa super bacana, assim, que o cara fala que, por exemplo, alguém, né, alguém tem o costume de dizer assim, eu não merecia estar aqui. Né? Ele fala que esse eu não merecia estar aqui não existe. Porque o merecimento de estar aqui é para todos nós. Né? Todos merecemos estar aqui. Todos. Né? Então, no momento que você pensa, eu não mereço estar aqui, existe algo dentro de você que é uma soberba. Né? Eu sou diferente. Então, você não é diferente. Então, nesse instante que você talvez se sinta, né, eu não deveria ter nascido, reveja isso, né? Esse já é o momento para você prestar atenção e rever isso, porque na verdade, né, não é verdade. Né? Nós todos partilhamos da vida, né, dessa vida sagrada, né, dessa sorte em estarmos vivos, né, dessa sorte de termos tido os pais que nós tivemos, porque independente de como foi, né, nós estamos aqui. Então, a sorte de viver, não o contrário. Por mais que os seus pais tenham tido 15 anos de idade e nunca pensaram em ter filhos e você de repente nasceu, é uma grande sorte. Né? É uma grande sorte. Quantas pessoas tentam ter filhos e os filhos não vêm. Quantas pessoas que, por mais que tenham nascido,
os pais deram em adoção, né? Mas não abortaram, né? Talvez esperaram o filho nascer para que pudessem passar para uma família que pode e podia, né, ter esses filhos, podia dar a manutenção da vida, né? E esse casal fez isso. Então eu ouço muito, né, de filhos, que todos nós somos filhos, né? Eu ouço muitas vezes essa dor, né? Essa dor de falar assim, o meu pai me abandonou, né? Os meus pais me deram em adoção. E não tem essa percepção de conseguir enxergar que, na verdade, né, é uma grande sorte, né? E é uma grande sorte ter nascido dos pais que nasceu, porque eles procuraram alguém que pudesse ser melhor que eles na cabeça deles, né? Então, a gente não julga, né? Mas a gente vai chegar aqui já já, tá bom? Então, eu convido vocês agora, né? Convido vocês agora a gente começar um bate-papo aqui e a gente começar lá do comecinho, né? Então, eu me propus hoje a falar de constelação e, além de falar de constelação, de trazer tópicos que as pessoas me enviaram, né? Então, os tópicos que a gente vai tentar falar, e se vocês tiverem aí perguntas e quiserem colocar na caixinha de perguntas já, e eu vou aos poucos respondendo cada uma delas, sintam-se à vontade, tá? Então, nós estamos abertos aqui hoje para falar sobre pais e filhos, ok? Sobre o que falar e o que não falar, né, para os nossos filhos, tanto adolescentes quanto não adolescentes, né? Mas por que os tiveram então? Legal, Mari. Vamos falar disso um pouquinho então, tá bom? Vamos falar disso. Eu vou só fazer uma breve introdução, tá bom? E aí vocês vão chamando a galera de novo, pela 20ª vez. E aí eu vou falar o seguinte, que nós temos uma ligação com os nossos pais, tá? E eu já vou chegar na tua pergunta, beleza, Mari? Então, aguenta as pontas aí. Essa ligação com os nossos pais, a gente pode dizer que é uma ligação biológica e divina, né? Então, pouco nós sabemos, né, dessa ligação com os pais, de como acontece, tá? Mas muito nós sabemos do que acontece. Como é a ligação, a gente não sabe. Mas essa transferência, a gente está sabendo bastante. Ok? Então, essa ligação biológica e divina, né? Biologicamente falando, a gente vai falar de um cara chamado Rupert Sheldrake, que é um biólogo que ele ficou olhando os animais, ok? E olhando os animais, ele conseguiu perceber que cada espécie também tem a sua ligação. Por exemplo, os ursos, eles se conectam entre si, né? E se falam sem palavras. Eles olham e os filhotes já entendem, ok? E aí ele começou a olhar os pássaros. Também tem os pássaros voando, né? Naquele balé dos pássaros, que tem milhares, e eles não se chocam. Ali existe uma ligação, uma comunicação. E aí, aqui tem a nossa ligação com os nossos pais. Que através dessa ligação dos pais, que tem com os pais deles e com toda a nossa ancestralidade, tem uma história dentro de nós. Essa história também está no nosso DNA, né? E eu falo divina e biológica porque está lá no nosso DNA, né? Toda a história da nossa ancestralidade. Então a gente consegue encontrar dentro de cada um de nós a história da nossa família. Então, os nossos filhos, eles trazem toda a experiência que nós
tivemos, né? Dani, Rui, buenas noches. Perguntas aqui no ponto de interrogação. Coraçãozinhos vocês apertem aí e convidem os amigos, tá? Tem uma galera chegando agora, tá? Oiê! E aí, essa nossa ligação, ela é muito forte. Ela é muito forte. E, em primeiro lugar, o que nós poderíamos trazer para que a gente comece a compreender mais profundamente essa ligação com os pais, a gente consegue ver que hoje está muito na moda falar sobre gratidão, né? Gratidão. O que é gratidão? O que é gratidão? Gratidão é você ser grato pelo que você tem. É você agradecer o que você tem. Se eu moro numa casa de madeira, de pau a pique, chão batido, ótimo, eu agradeço o que eu tenho. Se eu moro na rua e eu tenho algo, eu agradeço o que eu tenho. Se eu comi hoje, eu agradeço pelo alimento. A gratidão nos abre o mundo, porque o universo entende que se eu sou grato, eu mereço ganhar, eu mereço receber, né? Então, todo o universo ele está conectado no que a gente sente. Se eu sinto falta, então me vem a falta. É o que eu estou atraindo, é o que eu estou pedindo, é o que eu sinto, ok? E por que que isso é importante? Porque nós vamos falar da ligação dos pais conosco. Então, eu estou indo na gratidão, tá bom? Para que todos entendam aonde eu vou chegar, que é a honra, né? Então, lá na Bíblia está escrito, honrar pai e mãe. Nas constelações também, Beth Hellinger trouxe lá, honrar pai e mãe. Mas, Leonardo, eu nem conheci os meus pais. Como que é isso? Como que funciona, cara? Eu nem conheci eles, como que eu vou honrar? E essa é uma chave. Essa é uma chave. Você pode perguntar também, mas os meus pais me abandonaram. E aí? Né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente olhe para a gratidão, tá? Independente de quem te deu o presente. Independente. O que vale é você ter o presente com você. Não é verdade? Então, se eu tô aqui na minha casa, alguém tocou a campainha, tá? Eu vou lá olhar o presente que tem lá, que eu tô recebendo, e eu adorei esse presente, né? Eu pego esse presente e trago para dentro da minha casa. Se é algo que eu não desejo, eu deixo lá. Tá? E a gente já vai chegar nessa parte do eu não desejo. E aí o que acontece? Eu recebo dos meus pais a vida. Então, olha só. Maria, eu acho que foi você que perguntou, né? Lá em cima. Não sei se foi você que perguntou, agora esqueci, mas acho que foi. Que você perguntou por que esses pais tiveram os filhos. Eu, às vezes... E não é às vezes, né? Porque isso acontece tanto. E eu pergunto aqui para vocês, queridos amigos, vocês já ouviram falar que o casal se cuidou tanto, mas os filhos nasceram? Ela engravidou. Mas ele cuidou, mas ela cuidou, mas engravidou. Então, existem coisas inexplicáveis, né? Existem coisas inexplicáveis. Então, foi, né? Legal, é isso aí. Então, às vezes, é para a criança nascer, é para a gente nascer daquele casal. E vou te contar, não existe preservativo que bloqueie isso, não existe pílula do dia seguinte, quando
é para uma criança nascer, ela irá nascer. Quando é para algo acontecer, irá acontecer. Ok? Então, tem coisas que a gente não pergunta, a gente entende. A gente olha e percebe, né? A gente olha e percebe. Ah, ela se cuidava e o filho nasceu. Então nem pergunta. Vamos criar essa criança e vamos porque era para ter sido, né? É para ter sido. Ok. E agora vai cair aqui onde eu tô explicando, né? E aí, o que acontece nessa gratidão? O que você tem, né, de gratidão? Você tem a sua vida. A vida é o início de todas as possibilidades. A vida é o início de tudo que você deseja fazer. Às vezes a gente fala para as crianças, né? Filho, você pode ser o que você quiser. E aí a criança viaja, né? Quero ser pedreiro. Eu quero ser carteiro, né? A primeira coisa que o meu filho quis ser foi carteiro, porque ele achou o máximo andar de bicicleta o dia inteiro. Ele falou, cara, é muito legal isso, né? E eu ainda chego na casa das pessoas e vou conhecer cada pessoa. Então, a gente viaja com as possibilidades e é só a vida que pode nos trazer isso, né? Olha só aqui, vamos dar uma olhada. Carmele, buenas, seja bem-vinda. Percebi isso quando sofri um aborto espontâneo e logo em seguida engravidei. E foi tudo bem na gestação. Que incrível, né? Você vê? É bem assim que as coisas acontecem. Então, olha aqui, temos algumas perguntas aqui, galera. Vamos lá. Deixa eu tentar colocar grande aqui. Aqui, ó. Léo, percebi que estou cometendo as mesmas falhas que minha mãe quando tinha a minha idade. Né? Ok. Então agora a gente vai adentrar, né? Sua pergunta, Lid, foi nota 1000, tá? Ó a Tati aí. Boa noite, Tati. Sumidaça, né? Então, o que a gente faz com essa gratidão que a gente tem pelos pais? Mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu na sua vida, eu expliquei agora que a gratidão é conseguirmos olhar para o que nós temos e sermos gratos. Então, nós olhamos para a vida que nós recebemos e somos gratos. Então, a vida que veio dos pais, né? A vida que veio dos pais, independente como os pais foram, faz toda a diferença. Tá? Porque você, como a nossa colega falou ali antes, nós estamos aqui aceitando a vida como ela é. Né? Nós honramos a vida de onde ela veio. Isso não quer dizer que nós precisamos aprovar as atitudes dos pais, ok? Então, aceitação é diferente de aprovação, tá bom? Por quê? Às vezes, o pai e a mãe tomaram rumos que são ilegais, né? Tomaram rumos que não condiz com os seus valores de vida. E aí você olha para eles, mas esse é o ponto-chave, né? Você olha para os seus pais, mas não os julga. E aqui está uma chave da gratidão, uma chave dessa honra, tá? Porque não adianta essa história de você fechar os teus olhos e ficar sou grato, sou grata, sou grata, né? E você falando aí o Ho'oponopono o dia inteiro, mas você, nas suas ações, você não faz. Entende? Então, é o que você sente que vale, não o que você pensa. Ok?
É o que você sente que vale. E aí entra o julgamento. Como funciona o julgamento? Né? Como funciona isso? O julgamento é aquele negócio que você tem do seu pai, né? Tem do seu pai uma ação, você aceita, né? Você aceita isso. Então, digamos assim, o seu pai traiu a sua mãe. Você olha aquilo e você simplesmente entende que aquilo é algo que eles fizeram. É algo entre o casal. Mas você não julga, né? Mas digamos que você faça isso. Digamos que você julgue, ok? Na hora que você julga, você se coloca numa posição melhor, né? Todo momento que você julga uma pessoa, você está dizendo assim, internamente, né? Quando você julga alguém, você fala assim, essa pessoa não presta por causa disso. Essa pessoa está errada. Essa pessoa, né? Então você está apontando o dedo para ela. Nesse momento, você está se colocando acima dela. Você é como se você dissesse dentro de você, eu sou melhor que você. Eu sou melhor. E nesse momento em que você fala isso, né? Então vamos falar aqui que nós estamos, inclusive, que é a pergunta da nossa colega Lid, inclusive, digamos que você está olhando para os seus pais, ok? E você está julgando uma atitude deles. Como que funciona? A hora que você julga, então o seu pai ele é maior que você, tá? Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui uns ajudantes aqui, uma galera que vai vir participar. Vamos dizer aqui, você é criança, né? E o seu pai é adulto, olha só, tá? Então, você aqui é menor que ele. Mas no momento que você julga, você toma o lugar do avô aqui, ó, e fica maior. Você se coloca numa posição de julgador, tá bom? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que você está se colocando acima do seu pai, como se você fosse melhor. Ok, até aí tá tudo certo, né? Tudo errado, mas entendemos. O que pode, não o que vai acontecer, mas o que pode acontecer agora é o que a nossa coleguinha falou. Leonardo, na minha vida, as coisas estão acontecendo exatamente do jeito que aconteceram igual a minha mãe. Né? Então agora, pode ser que aconteça, você julgou tanto a sua mãe, que a vida te coloca numa posição igual ela. Leonardo, mas isso aí não existe, cara. Como assim? A vida colocou, né? A vida. Deus está olhando a gente e está falando, ah, você julgou a sua mãe agora. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas no momento em que você julga, quem está fazendo a escolha de ficar nesse lugar é você. É você que está dizendo dentro de você, se eu tivesse nesse lugar, eu faria melhor. Quer apostar? É um desafio que você desafia a vida. Entende? É aquilo que você mais repulsa, mais te persegue. Quanto mais você diz que aquilo não é bom, mais aquilo acontece. Tá bom? Então, agora a vida te coloca numa posição aonde você vai provar que você é boa mesmo. Não para ninguém, para você. E aí a gente sempre fala, né? As pessoas são espelhos na nossa vida. As pessoas são espelhos para nós. Eu tenho aqui no meu feed, dá uma procurada aí, tem um texto sobre isso.
Todas as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você se relaciona, elas trabalham para você. Funcionários, né? Só que você também é delas. Lembre-se disso. Por quê? Porque em algum momento você olha para essa pessoa e você não aprova. E o que você não aprova nelas é o que está dentro de você que você também não aprova. Mas está aqui dentro. É teu. Os sentimentos são nossos, estão dentro de nós. Não há... Eu não dou amor para você e agora você irá sentir amor. Eu não faço você sentir raiva. Os sentimentos já estão dentro. Então, é você que sente a raiva de alguém, é você que sente amor por alguém. Se tiver o meu vizinho aqui com o som alto às 3 horas da manhã de hoje, eu vou abrir a janela aqui e vou ficar bravo com ele, né? Mas essa brabeza está dentro de mim. Porque a única coisa que eu desejo é que ele abaixe o volume. Mas a forma com que eu vou tratar disso fala mais de mim do que do outro. Lembra aquela frase? Quando Pedro fala de Paulo, Pedro está falando muito mais dele mesmo do que de Paulo. A forma com que eu coloco as coisas e do jeito que eu faço é o que está dentro de mim. Ok? Então, vamos lá, voltando, né? O julgamento vai me desafiar a ficar no lugar da minha mãe para que eu passe pelo que ela passou. E aí? Eu vou fazer melhor? Vou fazer pior? Como é essa visão? Isso também é importante, tá? Isso também é importante. Quando você olha para uma atitude dos seus pais, na sua mente, você logo calcula o que você gostaria que fosse feito. Então, talvez você pudesse dizer assim, eu não quero fazer dessa forma. Digamos lá, o seu pai, a sua mãe, né? Vamos falar assim, né? As meninas estão aí. A sua mãe é muito ríspida com o seu pai, sabe? Apesar dele ficar no sofá, de não cortar grama, o jeito que ela fala, você tem um sentimento. Então, eu já vou te falar desses sentimentos, né? Nesse momento em que você percebe a sua mãe e você, dentro de você, automaticamente já fala, eu não quero fazer assim. Você agora que está aprendendo a fazer isso aqui, aprendendo de uma forma, né, de outra forma, que você já tem uma forma, você só está aprendendo de outra, você automaticamente dentro de você, você pode falar assim, eu não vou fazer nem melhor nem pior, eu vou fazer do meu jeito. E aí você não julga a forma com que a sua mãe está atuando. Não julga a rispidez dela. Você só olha e fala assim, essa forma eu não quero fazer, eu vou fazer de outra forma. Né? Por quê? Porque os sentimentos que acompanham a nossa vida de julgamentos, eles são medo, vergonha, pena, vergonha, não, esqueci agora, peraí, vergonha, pena, medo, vergonha, pena e medo. Vamos ficar com esses por enquanto? Vergonha, pena e medo. Quando você sente vergonha, pena e medo, é um julgamento. Digamos, raiva, vergonha, pena e medo. Muito obrigado, Ariana. Isso aí. Raiva, vergonha, pena e medo. Já escreve todos aí, Ariana. Vai lá, por favor. Já que você mandou brasa aí, faz esse favor para mim. Não, é raiva, vergonha, pena e medo. Ira é raiva, né?
Então, esses nomes são os sentimentos que, ao você tê-los, você está julgando. E eu vou te dar um exemplo, tá bom? O exemplo do pai bêbado, né, é um exemplo bem interessante. Olha lá, raiva, vergonha, pena e medo. Muito obrigado. Eu vou até fixar aqui um pouquinho. Por quê? Para você que está entrando agora, tá? Meu amigo querido Semir, seja bem-vindo. Esse meu amigo que eu conheci em Las Vegas. Beleza, hein? Que saudade. Então, o que acontece? Raiva, vergonha, pena e medo nos levam a julgar. Vou dar o exemplo do pai bêbado, então, ok? Então, eu tenho um pai que bebe. O pai que bebe, ele tem várias experiências que eles podem trazer pra gente. Ele pode trazer, tá? Pessoal, a galera aqui aumentou. Chamem os seus amigos, os seus colegas aí. Eu tô dando exemplos profundos e importantes. E de repente pode ser um exemplo na vida deles. Tá bom? Chama aqui nesse aviãozinho. Chama aí 5 pessoas rapidinho pra você não perder aqui também. Clica aí nesse coraçãozinho aí. Faz esse coraçãozinho florescer. Para que outras pessoas, quando a gente clica no coração, o Instagram percebe que a galera tá gostando, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, quando você tem um pai que bebe, existem alguns exemplos aqui que eu vou dar. Um deles, primeiro, e eu quero que você se conecte aqui com esses sentimentos, tá? Um sentimento é o seguinte, um sentimento, a tua mãe chega para você e fala assim, filho, eu quero que você vá lá no bar chamar o seu pai. Tá bom, você vai. Chega no bar, como que está esse homem? Ele pode estar caído, então, esse homem caído, você olha e sente pena. Pena. Coitado do meu pai, né? Bebeu, caiu aqui. Você olha para as pessoas em volta, tá todo mundo te olhando e falando, né? Coitada dessa menina, né? Coitado desse cara. Você sente o quê? Vergonha. Você pega o teu pai e vai levando ele para casa e ele vai falando um monte de bobagens, né? E nesse caminho você sente raiva. Raiva. Sabe por que esse cara bebe? Para que fazer isso? E tal, né? E cada sentimento... Porque às vezes tem pai que você não sente pena, né? Só sente raiva. Tem pai que você só sente vergonha. E aí quando chega em casa, fecha a porta, aquele homem vira um leão. Agora vai começar a bater na mãe, vai bater nos filhos e você sente medo. Essas atitudes que te trouxeram sentimentos, tá? Essas atitudes trouxeram sentimentos. Olha aqui, ó, meu Deus, você está narrando a minha vida. Minha querida Pati. Então, você que está ouvindo isso, que está sendo tão importante para você, né? Convide outras pessoas a vir também, porque isso aqui é muito importante para você e para muitas pessoas. Nesse momento em que você está aí se ligando nisso, que você olha e fala assim, cara, essa é a história da minha vida, agora eu te faço um convite, né? Primeiro, como você olha, como você olhou o seu pai? Porque se ele foi um cara que passou por tudo isso, a vida não foi nada fácil para ele. A vida para ele, né? Pensa assim, se você não faz isso, não bebe, como que é a tua vida? Você é próspera? Você é saudável? Você tem bons relacionamentos? Como é a vida? Sim, e se em algum ponto a vida não é boa para você, imagina como foi para ele, tá? Então, o que acontece?
né? O que acontece na nossa vida? Agora, nesse instante, tá? Nesse instante, eu até vou fazer isso para você, tá? Minha querida amiga que está aqui assistindo aí, feche os olhos. Feche os seus olhos. Tá? Respira profundamente e você se conecte ao seu pai. De repente seu pai já faleceu. De repente você consegue imaginar o seu pai na sua frente, né? E que você pega nas mãos dele, né? Olhe nos olhos dele. Depois de tudo isso que você ouviu, você olha para esse pai e diga assim, repete aí, tá bom? Querido papai, eu vejo você. Hoje eu vejo você. Agora algo clareou na minha mente. E eu consigo perceber o quanto você sofreu. Por mais que eu tenha sentido raiva, pena, medo, vergonha do que aconteceu, hoje eu consigo ver pela fresta da porta um facho de luz, um pequeno detalhe que muda o jeito que eu vejo você. Você, querido papai, é completamente diferente do que eu te vi até hoje. Aí você respira profundamente, dê um abraço nele, volta para cá com a gente agora, tá? E por que isso é tão importante? Porque a gente precisa, e o que eu falei aqui agora foi só uma parte, né? Só um pequeno detalhe do jeito que a gente tem que começar a ver as coisas, porque nós precisamos ressignificar as coisas que acontecem na nossa vida que nos prendem, né? Exatamente, liberto do alcoolismo. Ótimo. Você se liberta do alcoolismo entendendo o alcoolismo do seu pai, deixando ele com as decisões dele. Claro, se você pode ajudar, você vai ajudar. Se ele te dá uma abertura para você levar ele para algum lugar, para que ele melhore, para que ele possa ter uma vida, né, plena, para que ele possa se desconectar dessa... Né, isso é uma coisa que não sei se é uma doença, né, mas se transforma numa doença, né, porque é uma dor. No início o alcoolismo é uma dor e depois ele se transforma numa doença. Mas quando nós ressignificamos a forma com que a gente vê as dores do nosso passado, é como se nós conseguíssemos desamarrar aquela âncora que está puxando a nossa vida para baixo. A gente consegue desatar aquele nó, né? E consegue olhar para aquilo que vai embora, que desce sozinho, né? Quando você tira uma âncora, ela vai embora. E você pode olhar para ela com alívio e falar para você mesmo, né? Eu deixo você ir. Eu deixo você ir. Né? Eu te aceito como você é. E assim você pode seguir a sua vida adiante. Pessoal, Mari, tem um pessoal pedindo para participar da live. A Mari acabou de pedir. Então, assim, eu não sei se vocês clicaram aí sem querer, tá? Mas se quiserem mesmo participar da live aí, vir aqui ao vivo, fazer a tua pergunta, um bate-papo, aí você vem aqui e me avisa, tá bom? Eu sempre julguei minha mãe das pessoas que ela vivia, das pessoas com que ela convivia, talvez, né? Lu, é isso que você quer dizer? Os homens, né? Eu sempre julguei minha mãe, de repente, pelos homens que passaram pela vida dela. É assim, a gente, né, olhou lá e não gostou,
e acabou julgando, apontando o dedo, né? Então, agora é uma possibilidade de você olhar isso de outra forma. Se você estava com aquela... Não se preocupe, Mara, é isso aí mesmo. De repente, você está com aquilo amarrado em você, né? Tudo que a sua mãe fez foram escolhas que ela fez. Tá bom? Então, e eu te garanto o seguinte, quero que agora a gente aqui é tudo adulto, né? Nós somos adultos. Vamos aqui, só estamos nós dois aqui. Vamos, cai aqui comigo. Nós somos adultos e a gente apronta muito. Ninguém é santo aqui. Ninguém é coitadinho aqui. Ninguém é vítima. E esse é um ponto massa. Esse é um ponto que eu adoro. Porque é agora que você assume o adulto que você é. Então, quando você olha e lembra, poxa, minha mãe saiu com um monte de cara que não presta, um monte de cara tal. Naquela época, ela passava pela cabeça dela que ela estava no caminho certo. Ela acreditava que aquela decisão que ela estava tomando podia levar ela para um caminho melhor, podia levar para ela para uma vida melhor, ela ilusão, talvez, podia ser ilusão, pode ser ilusão, né? A ilusão da certeza fazia com que ela andasse nesse rumo. A ilusão da certeza. Ela tinha certeza que aquilo ia resolver a vida dela. Ok? Se ela errou, se ela não errou, a gente não sabe. De repente, ela pode olhar hoje isso e falar assim, eu nunca errei. Aquilo que eu fiz era exatamente o que eu queria ter feito. Entende? Mas, de repente, para o seu olhar, ela errou. Para o seu olhar. E aí, a vida, ela é individual. As nossas escolhas são livres. Nós somos livres para escolher, escravo da consequência. E a consequência fica lá com eles. Porque você tem a sua vida agora e a sua escolha. Só que o julgamento vai te levar a ter uma vida, ou pode te levar a ter uma vida igual, muito parecida. E aí vai cair aqui na pergunta que alguém fez na caixinha, né? Alguém fez essa pergunta na caixinha, desse looping aí. Peraí, o que faz a pessoa... Como não repetir padrões de sofrimento da família de origem. Esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos de não repetir padrões de sofrimento. É você deixar o sofrimento com aquele que sofre. Entende? Isso te dá uma abertura. Isso te dá uma possibilidade de você entender que é uma escolha dele, escolha individual, sofrimento é dele, né? E agora, você adulto, eu pergunto para você, quais são as suas escolhas? Né? Teve uma outra colega aqui que falou, está acontecendo comigo o que aconteceu com a minha mãe. E eu te pergunto, quais são as suas escolhas? São as mesmas? E por que você não olha ela com carinho e você escolhe diferente? Esse é o passo. Isso é uma possibilidade, tá bom? Nós vamos dar sequência aqui no nosso itinerário, né? Legal. Isso vai cair um pouquinho na introdução da nossa live de hoje, tá? Que eu falei assim, qual é a tua história, né? O que você conta de você? Que você fala, como é isso? Então aqui vem uma pergunta aí para você também. O que você conhece dos seus pais?
O que você conhece? Tá? Fica aí, Lu, não vai embora. Estamos aqui para responder hoje. Né? Se não fosse sua pergunta, não tinha minha live hoje. Então, o que acontece? O que você conhece dos pais? Sabe o que nós conhecemos dos nossos pais? A gente conhece uma pequena história da vida deles, uma pequena história, tá? Pequena. Vamos dizer que você tem aí 30 anos, 35, 40, mais ou menos, vamos colocar 40, né? E aí, essa idade de 40, você começou a ter lucidez e noção lá pelos 5, 6. Né? Então, você conhece os 70 anos dos seus pais, 60 e poucos anos dos seus pais, pelos 30 da sua vida, né? Da sua vida lúcida, ok? É pouco. É pouco. E você julga os pais por essa pequena fração. Então você tem um filme inteiro, você assistiu só uma parte do filme e você ouviu algumas histórias. E a pergunta é aquela mesma, né? Qual é a história que você conta da sua vida? Qual é a história que seus pais contam da vida deles? Será que eles se fizeram de coitadinho na história? Né? Será que eles são heróis da história? É isso que eles trouxeram à tona. E aí? Né? Como é isso? Tá? Ok. Vamos aqui para outra pergunta. Galera, hoje é dia de pergunta e resposta. Então, por favor, sintam-se à vontade de vir aqui nesse ponto de interrogação aqui e coloca as perguntas, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá aparecendo o nome da pessoa que faz a pergunta? Tá aparecendo? Porque antes não aparecia, né? E agora para mim tá aparecendo. Será que para vocês também aparece? Por favor, me respondam. Quando eu coloco ali, se apareceu o nome da pessoa que fez a pergunta, porque senão eu não vou colocar. Sim, apareceu. Então eu não vou colocar, tá bom? Beleza, eu vou ler a pergunta agora. Não tenham, né? Pode vir fazer, eu não vou mais colocar ali a pergunta. Eu vou ler a pergunta aqui, tá? E aí a gente não precisa divulgar quem está fazendo a pergunta, tá? Então vamos lá, Léo. Como ter gratidão quando seu pai te traz lembranças ruins e mágoa? Ótimo. O que acontece? Né? O teu pai te traz lembranças ruins e mágoa e você quer e precisa, e eu te convido a ressignificar. Né? Ressignificar o que aconteceu. É mais ou menos parecido com o exemplo que eu dei do pai que bebe. Né? Ele trazia lembranças de medo, de raiva, de vergonha, de pena. São memórias que não são boas. Então, a gente precisa olhar o sofrimento da pessoa. A gente precisa entender e olhar o pai e a mãe. Veja, algo bem bacana. E agora sim, tá girando um monte de gente aqui e eu quero de novo pedir para vocês convidarem os amigos de vocês, tá? Peço do coração, já passou de 1 hora, eu vou continuar aqui ainda. Hoje eu acordei com vontade de falar. E aí eu vou continuar aqui mais um tempo. Vocês pegam, por favor, coloquem aí, chamem os amigos, os colegas. E aí, aperta nesse coraçãozinho aí, tá? E a parte de vocês e a minha parte aqui é começar a dar respostas. Então, o pai, a memória que nós temos lá dos nossos pais e que a gente quer ressignificar, e é isso que deve ser feito. Nós devemos olhar os nossos pais como pessoas comuns. Os nossos pais são nossos heróis. É onde a gente honra a vida que veio da gente. Às vezes a gente não consegue ver como herói. Mas a gente pode, então, olhar como pessoas comuns. Porque eles são comuns.
são cheios de defeitos, assim como qualquer outra pessoa. Então, quando você olha o seu pai como uma pessoa comum, você entrega para ele a possibilidade dele errar. Você entrega para ele a possibilidade dele mentir. Ele tem a permissão, por ser uma pessoa como você. Então isso é muito importante. Esse é o primeiro passo para você conseguir ressignificar algo para o seu pai, é tirar esse poder de perfeição dele, de cobrança de perfeição. Você cobra a perfeição dele, ele não é. Interessante, né? Interessante, porque é assim. Os nossos pais não são perfeitos. Nosso pai vai errar, sua mãe vai errar, a gente vai errar. E se dentro desses erros nós tivermos lucidez, calma, respirar, né? O meu último texto, se eu não me engano, eu não sei se eu postei também, tem que ver. Eu tenho um texto que se eu não postei, se não for o último, vai ser o último que depois eu vou postar. Eu falo sobre a clareza e a importância da verdade, né? E a verdade não somente dita para os outros, mas a verdade que você fala dentro de você. Porque quando você mente muito, presta muita atenção. Isso é filosófico, né? Super. É simbólico, porque a verdade, quando você esconde a verdade é uma luz, né? É uma luz que quando ela paira sobre nós, ela ilumina todos os lugares. E tudo que está escondido é iluminado pela verdade. Então a verdade, ela tem o poder de trazer à tona as coisas que estão ocultas. Tá? Então o que está oculto vem pela verdade. Mas se você é uma pessoa que mente e você esconde a verdade, você pega um pano, põe a verdade no bolso, você está escondendo a luz. E quando não tem luz na sua vida, infelizmente, você está começando a viver na escuridão. Ok? E aí a sua vida vai ser de pequenas mentiras, a sua vida vai ser de esconder detalhes, né? De ocultar coisas, de querer fazer e tomar ações que as outras pessoas não vão ficar felizes. Quando elas descobrirem, elas vão perguntar para você, por que você fez isso? Né? E talvez você responda, não foi nada, eu só quis contar uma coisa assim, para dizer outra. E você mesmo vai querer se convencer daquilo. Porque a verdade já não faz parte mais da sua vida. A verdade foi ocultada por você mesmo. E quando você resolve trazer a verdade à tona, a sua vida ilumina. Sua vida ilumina. Né? Boa noite, Rodrigo, meu querido novo amigo. Olha só, sabe quando você mente, você começa a ter medo. Quando você começa a mentir, olha que simbólico e que interessante. Ok, então vamos lá. Você sai de casa hoje. Eu queria pedir aqui, ó, Tamini, boa noite, Rodrigo, por favor,
chamem os seus amigos e colegas aí, tá? Para que a gente possa divulgar a nossa live, ok? Ok. Você agora, vem comigo, vem comigo. Você agora começa a mentir pouco. Todo lugar que você vai, você conta uma mentirinha. Mentirinha, sem problema, né? Então você vai lá comprar um negócio e você fala que não é para você. Eu tô vendo para alguém aí. Aí você vai na escola e você tirou uma nota lá e você não conta. Né? Tá bem na escola? Tá tudo ótimo. E aí você começa a ter uma vida de pequenas mentiras. Agora o medo, e olha só. Então, o que que acontece? Como você contou várias mentiras para pessoas diferentes em lugares diferentes, a tua vida vai ficar cansativa. Você vai começar a ter um peso nas costas. Eu quero falar para você de uma coisa que parece que não tem nada a ver com isso, mas pode ter, tá? Então, a nova medicina germânica, que também é uma terapia que eu trabalho, fantástica, ela nos conta que quem ronca muito, o ronco, é uma carga, é um sobrepeso, tá? Então você está carregando algo muito pesado. Pode ser do seu trabalho, pode ser a preocupação, mas também pode ser algo disso que eu estou falando. Pode ser uma mentira, um medo. Por quê? Porque aonde você vai, você tem que sustentar a mentira para aquela pessoa. Como que você lembra disso? Você vai ter que lembrar. Você vai ter que lembrar as mentiras que você conta para cada pessoa. É muito cansativo, gente. Isso desgasta. Isso traz cansaço. Isso você tem que vestir uma máscara em cada lugar que você vai. Você veste a máscara da mentira. Você veste a máscara do medo. Porque daí, se você está num relacionamento, por exemplo, você deixa o teu celular ali em cima, meu Deus do céu, se alguém manda uma mensagem, então eu tenho que tirar daqui, tenho que colocar no vibra, tenho que desligar, tenho que esconder. É o medo. Né? Olha só, o Rodrigo falou uma coisa bacana aqui. Cria um emaranhado de energias com estas mentiras ditas a várias pessoas, pois palavra cria situações. Maravilha! Exatamente, Rodrigo. Exatamente. E imagina essa mistura de energia, né? Porque você chega num lugar e você tem que contar uma história. Porque a mentira, para ela ser sustentada, ela tem que ter uma história por trás. E aí, no outro lugar, é outra história, e no outro é outra história. E cansa. Cansa. Mentira cansa. Né? E vem também pra gente esse peso, né? Grande Logan, meu professor. Esse peso vem através disso. Então, coloca na sua vida. Quando você põe na sua vida essa luzinha da verdade, você se despe, você não tem problemas. Sabe? Se você só fala a verdade, se você não tem problemas com trazer à tona as coisas boas, as verdades, você não vai ter problema na sua vida. Né? Exato? Aqui a Gi falou, a máscara não dura para sempre. E aí, se você fica, cada lugar que você vai, você quer uma mentira para ganhar uma vantagem, porque ninguém mente de graça, né?
Você mente para ter algo em troca. Né? Você está barganhando alguma coisa. Você esconde porque algo você quer pegar, algo você quer guardar. Então, quando você se predispõe a entrar na vida, andar na sua vida, né? Com uma lanterna da verdade na mão, com uma luz forte, né? De repente você está aí na sua vida, tá difícil, você tem essa mania, cara, começa devagar, chega num lugar, pensa, para que eu vou contar essa história? Para que eu vou me desgastar? Para que mentir? Então eu vou falar a verdade. Ah, mas se eu falar, a pessoa vai cobrar mais caro. Dane-se, ela não vende, vai comprar em outro lugar. Entende? Olha que loucura. Você vai mentir para pagar menos. Mas se você falar a verdade, a pessoa vai te cobrar mais. Então não compra com essa pessoa. Porque ela está emaranhada, igual o Rodrigo falou ali, com a sua mentira. Ela é uma pessoa igual a você. Não merece. Mude para você ser mais leve, né? A verdade é simples, direta. Mentira é pesada, longa, complicada. A verdade liberta, traz leveza. E você pode andar na estrada do mundo, na estrada da vida, tranquilo. Sem a necessidade de você inventar uma história para você ganhar o que você deseja. E eu tenho certeza que a competência, ela supera isso. E talvez, se a pessoa, você tem que mentir para a pessoa vender, não é para você comprar. Põe na tua cabeça, eu pago R$1 na caneta, não pago mais. Né? Pronto, acabou. Bom, então assim, a gente começa a se despir do julgamento, entender isso, quando a gente dá para os nossos pais a simplicidade. Né? Mas se eles estão movidos pela mentira, pelo medo, pela raiva, deixa eles com as decisões deles e com a vida deles. E tem uma frase, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Então, se você quer ter feliz, deixa o outro do jeito que ele é e aceite ele do jeito que ele é. E seja você do jeito que você deseja ser. E é assim. A hora que nós, porque eu também erro muito nisso, né? A hora que você consegue iluminar a sua mente, iluminar esse relacionamento com a outra pessoa, de entender que ela é aquilo e você é isso, pronto. Você agora tem a liberdade de seguir o caminho, ou junto, ou separado. Isso serve para qualquer relação. Relação de trabalho, relação de amizade, relação entre pais e filhos, relações amorosas. Cara, desse jeito não dá. Ponto final. Somos amigos, eu te respeito, vai firme. Né? Eu estava prestes, eu de verdade, eu estava prestes a entrar numa sociedade onde no último instante, aconteceram fatos que eu consegui enxergar que não existia humanidade, amizade e não estava existindo honestidade. Então, todo mundo continua amigo, mas não serve para mim. Não serve para mim. E aí eu me afasto um pouco e continuo a vida. E tá tudo bem. Não, você não precisa casar. E bora, né? Bora trabalhar, bora fazer as coisas. Não tem casamento, né? Tem amizade. Então, esse é um ponto aonde você consegue olhar, aceitar, honrar o que você recebe, né? Porque o que você recebe, você honra. Você recebe a vida dos pais,
você recebe o aprendizado dos pais. Tá? Ok. Outro ponto que foi trazido à tona aqui foi sobre os pais e os filhos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? O que os pais desejam para os filhos, né? Então, os pais desejam que os filhos sejam independentes, né? Como é que é? Filhos independentes, pais felizes. Eu tenho um amigo que fala isso direto. Filhos independentes, pais felizes. Maravilha. É uma frase linda. E é uma frase verdadeira. Às vezes, e os pais, o que os pais desejam dos filhos é que os filhos sejam felizes, prósperos e saudáveis. Pais desejam que os filhos sejam felizes, prósperos e saudáveis. Por quê? Porque quando você é feliz, você consegue trabalhar, você é saudável, né? Quando você é saudável, você consegue ser feliz, consegue trabalhar e vice-versa, né? Então, quando você não está feliz, o que acontece? Você não consegue trabalhar direito, você não consegue ser próspero e pessoas infelizes, a gente sabe que estamos abertos, né, a doenças. Então, os pais desejam que nós sejamos isso, felizes, prósperos e saudáveis. Existem conflitos entre os pais e os filhos? Existem. E os pais continuam querendo isso dos filhos. Então, assim, só para ampliar um pouco, porque aqui todos nós somos filhos. Nem todos somos pais. E nem todos conseguimos enxergar esse sentimento dos pais. Tá? Então, existe uma coisa que diz assim, por que os filhos conseguem passar um dia inteiro sem pensar nos pais? E por que os pais não conseguem passar um dia inteiro sem pensar nos filhos? E tem uma resposta que fala assim, a parte, que são os filhos, a parte não sente falta do todo, mas o todo sente falta da parte. Os pais sempre sentem falta dos filhos. O pai pode ter dado em adoção, o pai pode ter feito o que for, mas a parte que falta é lembrada todos os dias, em algum momento do dia. Então saiba que o seu relacionamento com o seu pai, seu relacionamento, pode não ser bom. O seu relacionamento pode ter embates, o seu relacionamento pode ter divergências, qualquer coisa. Mas saiba que na hora, ou antes, ou durante, ou quando seu pai coloca a cabeça no travesseiro, ele pensa, como será que está o meu filho ou minha filha? Como eles estão? Será que eles estão bem? O que será que ele fez? O que será que ele fez hoje? Ok? Isso traz para você mais uma ferramenta para que você pense, reflita, aceite, ressignifique a sua ancestralidade. Da onde você veio. Tá? A parte não sente falta do todo, mas o todo sente falta da parte. Colando. Maravilha, querido. Isso aí. Obrigado, Rodrigo. Vou fazer um print, Rodrigo, aqui. Vou postar isso. Bem legal. Bem legal. Obrigado por ter colocado aqui. Vamos ver se a gente consegue fixar aqui um pouquinho. Aí fica bacana. Então, a nossa vida, ela é essa engrenagem. A nossa vida, ela é uma engrenagem de que eu estou aqui por causa de alguém. Eu estou aqui não é somente para,
alguém, ou para fazer algo, ou para... Você está aqui para fazer algo, isso, certeza. E você está também para aprender algo, certeza. Mas você está aqui através de alguém, né? Eu costumo falar que só tem um jeito de chegar nesse planeta, né? Só tem um jeito de você ser humano, né? Porque, sei lá, não vamos entrar nesse assunto, mas se você é um ser humano e você está nesse planeta, você veio através da barriga da sua mãe. Você veio através do seu pai e da sua mãe. A mãe é o portal de entrada desse lugar. É a primeira porta que se abriu para a sua vida, né? Primeira porta que se abriu. E nós viemos através deles. E a vida que veio através deles é o que a gente precisa honrar. É o que a gente precisa olhar com carinho, tá? Eu quero muito falar com vocês agora sobre essas lives que vão voltar a acontecer aqui, nessa empolgação toda, né? Nessa vontade toda. Eu quero estar aqui sempre, né? Quero continuar. E eu desejo, vou dizer qual é o meu desejo, tá? Meu desejo é que vocês interajam comigo durante as lives. Então, entre uma live e outra, vocês me mandem perguntas, vocês me digam se vocês querem participar das lives, me digam o que vocês querem que eu traga, tá bom? Eu vou colocar lá de vez em quando uma caixinha, mas vocês vêm falar no direct, uma hora eu respondo, tá bom? Eu leio, às vezes eu não respondo na hora que eu li, mas eu respondo, tá bom? Então o meu desejo é que vocês estejam aqui para que eu esteja também. Eu quero a curiosidade de vocês para que eu estude mais e traga mais clareza, tá bom? Então, os deixo aqui, agradeço infinitamente cada um de vocês, tá? E espero vocês na próxima live, tá bom? Podemos dar continuidade a essas, ou novamente vocês podem mandar para mim aí a vontade de vocês em saber algo, ou saber algum assunto, que eu venho e falo, tá bom? Então, ó, tem uma pergunta aqui, não vou embora sem responder, né? Grande Rodrigo, já tem uma coisa aqui, ó, amor interrompido, vou anotar para não cair no esquecimento aqui. Muito bom, Rodrigo. Eu ia falar hoje, mas deu 1h30 já, né? Amor interrompido. Bacana. A Gil mandou uma pergunta aqui também. Como superar 50 anos de rejeição, baixa autoestima por parte do pai? Beleza, vamos responder aqui antes da gente ir embora, porque eu gosto muito dessa minha amiga aí. Vamos lá então, né? Perdeu a maior parte, Mari, mas eu vou deixar essa live, tá? Vou deixar essa live aqui salva, ok? E aí você pode ir lá olhar um pouquinho, talvez até amanhã de meio-dia ela vai ficar salva aqui e depois ela vai ficar salva lá no YouTube, beleza? Ok, então nós vamos responder a nossa colega, que ela falou uma coisa aqui, né? Como superar 50 anos de rejeição, baixa autoestima por parte do pai. Beleza. Veja só, o nosso passado, ele nunca será apagado. Nós devemos olhar o passado, pensar em levar uma vida, né? Levar uma vida, mas nós nunca devemos pensar, vou começar do zero. Ok? Por quê? Porque nós não começamos do zero. Nunca. E imaginar em começar do zero é meio que ser covarde. Falta coragem, tá? E a gente precisa da coragem.
Então a gente precisa o seguinte, como que você precisa da coragem? Para você continuar. Como que você quer superar algo sem coragem? Então a primeira coisa, assumir a parada. Aconteceu comigo, eu me frustrei, eu fiquei triste, não foi fácil. Mas agora eu vou tomar uma decisão. Esse ponto é um divisor de águas na sua vida. Você não vai falar simplesmente, bom, hoje eu vou tomar uma decisão, vou começar aqui a minha vida. É uma coisa que você deseja. E se alguém aqui já desejou algo, sabe do que eu estou falando. Quando você deseja, não importa o que os outros digam. Não importa o que alguém pensa. É um momento de transformação daquela criança em adulto. Isso é importante porque, às vezes, a gente ainda está amarrado naquele pensamento lá atrás que não nos deixa transformar em adulto. E aquilo fica lá e isso está... Eu faço uma coisa, eu lembro daquilo. Eu faço uma coisa, eu lembro daquilo. Então, esse trabalho com aquela criança interior é importante porque agora o adulto vai definir. O adulto vai falar. Né? Quando o adulto fala, a criança zip. Então, o adulto fala, e aquele exercício que eu fiz aqui antes, é que a pessoa, né, olhou para o pai, é um exercício que você olha para você mesma naquela idade. Você, como adulta, conversando com aquela criança, onde você diz para ela, eu vejo você. Eu vejo tudo que você passou. Eu vejo tudo que aconteceu. Eu sei tudo que você sentiu e o que você sofreu. Mas agora você não é mais essa criança. Agora eu quero te mostrar no futuro a sua força, a sua coragem, o que você pode fazer. Que você vai fazer. Então, as ferramentas que você tem criança, não se preocupe. Porque agora, adulto, você tem outras ferramentas. E a ferramenta de adulto agora, para você que me perguntou, é você pegar essa coragem, é você pegar tudo isso, tomar decisão de divisor de águas, e se desvincular dessa pessoa, do seu pai. Desvincular. É tirar o cordão umbilical que tem aqui e tirar o cordão umbilical que tem lá. Porque eu te falo, isso é um amor. Ele está doente, mas é um amor. É o amor do filho pelo pai, que quer salvar o pai, e é o amor do pai pelo filho. Mas existe uma manipulação aí. Por quê? O pai não acredita que o filho seja bom o suficiente, então ele quer continuar bancando o filho. Paga, faz tudo, compra, elogia pouco, mas eu preciso ajudar, eu preciso fazer. E o pai não percebe que quanto mais ele ajuda, mais ele destrói. Mais ele faz daquele filho menos conquistador, menos provedor. Entende? Tem problema do pai ajudar? Não. Não tem problema. Pais ajudam. E receber com amor e carinho. Mas você precisa saber quando você realmente precisa e você precisa saber quando você dá conta. Ah, Leonardo, eu dou conta, mas não vai sobrar nada. É isso aí mesmo. É assim que começa. É assim que começa. Não vai sobrar em 1 ano. Talvez não sobre em 3. Talvez sobre depois. Mas
precisa olhar para trás, saber o que aconteceu, entender, aceitar o que aconteceu, entender quem que é o pai que fez tudo aquilo, por que que fez tudo aquilo, da onde veio tudo aquilo, da onde veio aquela dor, da onde veio aquela desconfiança, aquela angústia, aquele medo. E você vai entender quem ele é. Daí você entende por que que ele faz. E agora você tem total possibilidade de escolher o que você pode fazer. Maravilha? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, meus queridos amigos. Tragam as dúvidas. Prometo que eu estudo cada vez mais e trago para vocês aqui e para a gente esse momento aqui que eu também adoro. Tá bom? Um beijão. Até a próxima.